Fala galera, professor Camacho na área Mundo Química. A aula de hoje falará sobre diluição de soluções. Solta a vinheta. Diluição de soluções. Cara, tu tá em casa e faz um suco e ele fica muito concentrado, fica muito forte. O que tu faz? Coloca água nele, adiciona solvente. Na aula de hoje, nós vamos ver como as concentrações das soluções podem diminuir a partir da introdução de um solvente, diluir as soluções. São três os principais métodos de diluição ou mistura de soluções. A diluição de uma solução com água consiste em acrescentar este solvente a uma solução com uma concentração definida. Se estamos colocando água em uma solução, o que vai acontecer com a concentração? Ela vai diminuir. Tu lembra por quê? Observe esta fórmula. Essa fórmula é da concentração molar, molaridade ou concentração em quantidade de matéria. Nela, verificamos que o número de mols é dividido pelo volume da solução. Então, se estamos inserindo água, estamos aumentando o denominador. Assim, a molaridade sempre vai diminuir com o aumento do solvente. Logo, se temos um número de mols que não muda, pois a quantidade de soluto colocada na solução é a mesma. O que muda é o volume dessa solução. Quanto maior o volume, menor a concentração. Podemos concluir então que o número de mols antes da diluição é igual ao número de mols depois da diluição. Como o número de mols pode ser derivado da fórmula da concentração molar, teremos número de mols vezes volume antes da diluição é igual a número de mols vezes volume depois da diluição. Nos livros didáticos é comum aparecer essa fórmula como M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2, no caso da molaridade. No caso de concentração comum, também verificamos C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Vamos a um primeiro exemplo. O enunciado de um exercício pede qual é a alíquota? A alíquota é a amostra que devemos retirar de um ácido clorídrico 12 mol por litro para preparar 2 litros de uma solução 0,5 mol por litro? Qual é o volume que devemos retirar? Vamos usar a fórmula. Molaridade vezes volume antes da diluição é igual a molaridade vezes volume depois da diluição. Assim temos 12 mol por litro vezes X, o que a gente quer descobrir, é igual a 0,5 mol por litro vezes 2 litros. Isolando o X, vamos obter como resultado 0,083 litros, que é igual a 83 ml. Como conclusão, devemos retirar uma alíquota de 83 ml de ácido clorídrico, 12 mol por litros, e completarmos com água até chegarmos a 2 litros. O próximo tipo de diluição, na verdade, é uma mistura, porque agora nós vamos misturar duas soluções que possuem o mesmo soluto. Se estamos misturando duas soluções que possuem o mesmo soluto, agora o número de mols vai aumentar, porque teremos um número de mol de uma solução somado com o número de mols da segunda solução. Se tivéssemos 3, da terceira, da quarta e assim sucessivamente. Somando todos os números de mols oriundos de cada solução, teremos o número de mols final. Para chegarmos à fórmula, vamos imaginar a mistura de duas soluções. Então, temos a solução A e a solução B. A solução A tem o número de mols A e o volume A. A solução B tem o número de mols B e o volume B. Ora, qual será o resultado do número de mols final? A mistura do número de mol A com o número de mol B. Assim, colocando molaridade e volume na fórmula, teremos molaridade A vezes volume A mais molaridade B vezes volume B é igual molaridade final
vezes volume final. Vamos a um exemplo de questão onde o enunciado traz uma mistura de soluções com o mesmo soluto. Ele diz: se misturarmos uma solução de NaOH com concentração 2,5 mol por litro, 100 ml dessa solução, com 250 ml de uma outra solução de NaOH com concentração molar de 5,5 mol por litro, qual será a concentração final de NaOH? Utilizando a fórmula, teremos 2,5 mol por litro vezes 100 ml, mais 5,5 mol por litro vezes 250 ml, igual a molaridade final vezes 350. Claro, 350 ml é a soma dos dois volumes. O que a gente faz? Vamos isolar a concentração final. Como, professor? Passando os 350 ml, que está multiplicando, dividindo para o outro lado. Assim, a concentração final será de 4,64 mol por litro. Tópico mais do que importante. Perceba, a tua concentração final ficou entre a concentração mais baixa e a concentração mais alta. Nós obtivemos 4,64 mol por litro, mais baixa do que 5,5 mol por litro e mais alta do que 2,5. Sempre que tu encontrar uma concentração entre as concentrações misturadas, tu fez o teu cálculo corretamente. O último tipo de mistura é o mais importante para o Enem e para o vestibular. Esta mistura é aquela onde nós teremos uma reação química. Uma substância vai reagir com a outra. Aqui nós temos até um nome especial. Ela se chama titulação. Na titulação, uma solução de concentração conhecida vai reagir com outra solução de uma concentração desconhecida. Se vai existir reação, é lógico que a estequiometria volta para a nossa vida. Mas para a gente não dá nada, nós já estamos acostumados e sabemos lidar com ela. Vamos a um exemplo? O enunciado da questão diz: 20 ml de uma solução de concentração desconhecida de hidróxido de sódio, NaOH, reagiram completamente com 50 ml de uma solução 0,2 mol por litro de ácido sulfúrico, H2SO4. Qual é a concentração de NaOH dessa mistura? Essa é a parte que o professor de Química pira. Para este tipo de cálculo, precisaremos da equação química, estequiometria. Teremos uma base reagindo com ácido. Como produtos, nós vamos ter sal e água. Assim, teremos NaOH mais H2SO4, tendo como produtos Na2SO4 mais água. Utilizando o método de balanceamento macho-Camacho, teremos 2 mols de NaOH para 1 mol de ácido sulfúrico, tendo assim como resultado 1 mol de Na2SO4 mais 2 mols de água. Agora que já temos a equação química, precisamos verificar a quantidade em mols de ácido que foi utilizado para neutralizar a base. Temos 50 ml de ácido, 0,2 mol por litro utilizados. Uma regra de 3 simples resolve o nosso problema. 0,2 mols de ácido para 1000 ml. Se nós utilizamos 50 ml, x mols. Resolvendo a regra de 3, vamos chegar a 0,01 mol de ácido sulfúrico utilizados. Agora que já sabemos a quantidade de mols de ácido que foram utilizados, vamos para a estequiometria para descobrir a quantidade de mols de base. Logo, teremos 2 mols da base para 1 mol de ácido. Assim, 0,01 mol de ácido dará x mols de base. Esse x dá 0,02 mols de base neutralizadas. Agora que sabemos a quantidade de mols de base que foram neutralizados, nós precisamos dividir essa quantidade de mols pelo volume de base que nós tínhamos. No enunciado dizia, nós neutralizamos 20 ml de base.
Logo, o resultado fica: molaridade da base é igual a 0,02 mols de base dividido por 0,02 litros de solução. Não te esquece, volume sempre em litros. 0,02 mol dividido por 0,02 litros dá o resultado de 1 mol por litro. A solução de NaOH tinha a concentração de 1 mol por litro. Vamos a mais um exemplo sobre titulação. O enunciado diz: 20 ml de uma base KOH, de concentração desconhecida, necessitaram de 25 ml de um ácido H2S, ácido sulfídrico, de concentração 3 mol por litro. Qual é a concentração desse KOH, desse hidróxido de potássio? A primeira coisa que devemos fazer é montar a equação química. Não te esquece, uma base com ácido sempre dá como produto sal e água. Então, vamos ter KOH mais H2S dando K2S mais água. No balanceamento teremos 2 mols da base mais 1 mol do ácido, dando 1 mol do sal mais 2 mols de água. Se já temos a equação balanceada, vamos calcular a quantidade em mols de ácido que foram gastos. Nós temos 3 mol por litro na solução, utilizando 25 ml. Vamos montar a regra de 3. Para 1000 ml de solução, nós temos 3 mols de ácido. Para 25 ml, temos X. Esse X é igual a 0,075 mols de ácido utilizado. Se já sabemos agora a quantidade de ácido que foi utilizado, através da estequiometria, vamos descobrir quanto de base foi neutralizada. Então, 2 mols de base neutralizam 1 mol de ácido. 0,075 mol de ácido são neutralizados por X mols de base. Esse X dá 0,15 mol de base neutralizadas. Agora que já sabemos a quantidade de base que foi utilizada, vamos calcular a concentração desse KOH. Assim, 0,15 mols serão divididos por 20 ml. Não te esquece, os 20 ml devem estar em litros. Assim, 0,15 mols serão divididos por 0,02 litros. O resultado, 7,5 mol por litro. Esta era a concentração de KOH que nós não sabíamos. Na aula de hoje, nós aprendemos como a diluição de soluções e a mistura de soluções com o mesmo soluto, com ou sem reação química, são importantes. Importante é a tua dedicação. Importante é o tempo que tu utiliza para estudar e aprender cada vez mais química. Foca o teu plano de estudo. Verifica cada vez mais que nós temos aulas mais dinâmicas, mais interessantes aqui no Mundo Química, aqui no Mundo Edu. Aqui o teu dinheiro é valorizado, porque a gente valoriza o teu objetivo, que é o nosso objetivo. O topo do Enem. E aí, curtiu a aula? Pô, estequiometria com diluições, soluções, é bem legal, né? Vamos acertar muitas questões no Enem. Se tu curtiu, cara, te inscreve no canal, dá vários likes aqui, mas o mais importante ainda, deixa os teus comentários, as tuas perguntas, a tua opinião. Isso é muito importante pro mundo Química, pro mundo Edu. Nós estamos sempre juntos. Valeu!